Mais uma. Que aflição, não é? Eu assisti esse vídeo apreensivo do início ao fim. Meu Deus, olha só que loucura. Mas, primeiramente, o que eu preciso falar é que não podemos culpar os pais dessas crianças. Porque quem nunca fez isso? Quem nunca deixou uma criança maior olhando a criança menor, olhando o seu filho pequenininho? Isso não é incomum, gente. Isso não é incomum. Então não vamos julgar nem apedrejar esses pais. Porque é muito comum a gente deixar as crianças maiores olhando as crianças pequenas em brinquedotecas de restaurantes, churrascos de famílias, festinhas na casa dos nossos amigos. Quem nunca? Só quem nunca deixou uma criança maior olhando a criança menor pode jogar a primeira pedra. E mesmo assim eu não jogaria, porque um dia você pode acabar fazendo isso. Então esse vídeo a gente tem que usar ele como um grande alerta. Um alerta para nós nunca baixarmos a guarda. Quando a gente deixar uma criança maior, achando que ela é mais esperta, mais responsável, que ela vai olhar bem as crianças pequenas. A gente não pode baixar a guarda e a gente precisa falar sobre isso, porque muita gente acha que as leis foram criadas ao acaso. Gente, a lei existe agora porque precisou de um motivo forte. A verdade é que uma lei só é criada quando muitas coisas ruins acontecem. E aí os legisladores têm que vir e criar uma lei para prevenir que isso aconteça de novo. Então, como você já sabe, eu vou repetir. Uma criança maior não pode ser responsável por uma criança menor. E ponto final. As crianças pequenas são imprevisíveis e você sabe disso. Porque a criança maior, porque por mais que ela seja independente, responsável e esperta, ela ainda não tem a experiência para prevenir e prever as ações inesperadas das crianças pequenas. Uma criança de 8 anos, ela pode até saber sair de casa sozinha, comprar pão sozinha, mas ela não consegue prever que o elevador pode travar. Ela não consegue prever que uma criança pequena pode chegar a apertar vários botões errados e o elevador travar. Ela não consegue prever que uma situação simples pode se tornar uma situação complicada em segundos. Há alguns dias mesmo eu vi uma reportagem de uma mãe que ligou para o marido,
chorando, desesperada, falando que ia ser presa porque ela deixou o bebê sozinho com a criança mais velha, e aí o bebê acabou morrendo. E ela chorava de arrependimento, mas fazer o quê? A tragédia já tinha acontecido. É lógico que você tem que equilibrar na supervisão dos seus filhos, para não criar filhos limitados, que não conseguem fazer nada sozinhos, não conseguem fazer nada sem a presença dos pais. Mas também a gente não pode afrouxar demais a corda, principalmente quando a gente tem criança pequena. E aí que muita gente vem com aquela pergunta, então qual que é o ponto de equilíbrio? Qual que é a idade certa? Qual que é a situação certa que eu devo já liberar um pouco mais, afrouxar a corda? E é como eu disse antes, os filhos não podem crescer limitados. Então a gente precisa fazer com que, mesmo quando eles pequenos, eles façam tarefas. A gente tem que estimular a independência das crianças. Eles precisam ali lavar pratos, precisam carregar coisas que quebrem, precisam ajudar nas tarefas que são arriscadas, porque quando você faz isso por elas, com medo que elas quebrem alguma coisa, ou que elas derramem alguma coisa, ou que elas façam bagunça, elas vão crescer ali no ambiente delas. Nem no ambiente delas elas vão ter autonomia, nem no ambiente delas elas vão ter segurança. Então, assim, por exemplo, eu atendo em lugares, eu gosto muito de citar esses exemplos do que eu vejo quando eu atendo em lugares muito pobres. A gente vê que a vida nesses lugares funciona de uma maneira diferente. Eu fico vendo quando eu vou à noite nesses lugares e é comum você ver crianças de 6 anos no mercado, fazendo comprando as coisas lá sozinhas. Por quê? Porque nesses lugares os pais têm o costume de chegar tarde, né, do trabalho, e aí enquanto eles estão arrumando as coisas da casa, eles pedem os filhos para ir ao mercado comprar alguma coisa que eles precisam. E toda vez que eu vejo isso, eu fico pensando, gente, meus filhos maiores, de 10 anos, têm certas dificuldades de se fazer entender quando quer pedir alguma coisa em um restaurante, quer pedir alguma coisa para o garçom, eles não têm aquela comunicação clara e objetiva. Por quê? Porque eles não têm aquela esperteza que crianças que já estiveram livres por muito tempo já têm. E isso que eu sempre estimulei meus filhos a resolverem as coisas. Porque eu sempre falo com eles, se eu morrer agora, como você vai agir? Então toda oportunidade que eu tenho, eu sempre deixo eles entrarem, né, no mercado, ou comprar alguma coisa sozinho, ou fazer alguma situação, ou tomar a direção de alguma situação que dê para eles treinarem a independência e a autonomia. Porque o problema nosso, de nós pais que temos uma estrutura melhor, é que a gente fica fazendo tudo para os nossos filhos e isso faz com que eles se atrofiem, isso deixa eles ficarem mais fracos. Isso deixa eles ficarem mais fracos. As crianças desses lugares pobres são muito inteligentes e comunicativas, de uma maneira absurda, mas eles geralmente carregam outros problemas limitantes, traumas demais, que eles veem coisas que não eram para ver, baixa escolaridade, negligências demais, porque os pais trabalham muito e não tem dinheiro para pagar alguém para ficar com eles, e aí eles amadurecem mais rápido. Só que nós que temos estrutura, a gente pode também fazer isso para os nossos filhos, a gente que é presente, a gente que consegue dar escolaridade, se a gente liberar um pouco mais e deixar os filhos ali se virarem com a nossa supervisão, eles vão conseguir essa esperteza que essas crianças, né, mais vulneráveis conseguem, sem os pontos negativos. Então, assim, qual que é a resposta para qual é a idade certa de deixar o filho mais solto? A resposta certa é que, se for criança pequena, elas precisam da supervisão de um adulto responsável. Não tem conversa. É isso e pronto, acabou. Mas assim, e olha bem para o termo. Eu falei adulto responsável, porque tem muito adulto que cresceu, mas não tem maturidade nenhuma. E você vai delegar o cuidado do seu filho para esse adulto? Eu mesmo fico olhando aí as babás, por exemplo. É preciso supervisionar até babás, porque o que tem de babá e que costuma ficar aqui, ó, encegueirada no celular e não olha a criança, eu fico vendo quando eu levo meus filhos aos parquinhos. Elas ficam ali, ó, e a criança sozinha. Porque a criança pequena precisa de um adulto responsável. E se você não é suficientemente responsável para cuidar da criança, você não deveria estar exercendo essa função. Então,
Assim, a gente precisa prestar atenção numa frase que eu gosto de falar muito. Tudo que acontece com a criança, tudo que acontece com a criança pequena, representa uma falha do cuidado do adulto. E isso é uma verdade. Tudo que acontece com a criança pequena é uma falha do adulto que não fez o que deveria, não olhou como deveria, que foi imprudente ou negligente em algum momento. Então, assim, as crianças pequenas são imprudentes de natureza. A gente já sabe que elas vão fazer alguma loucura. E a gente tem que prever, tem que prevenir. Agora, se a criança já é maior e você quer deixar ela se virar para amadurecer e aprender mais, ótimo. Aí você vai controlando os riscos e vai liberando aos poucos, na medida que vê que ela dá conta. Porque tudo é um processo, né? Não dá para você chegar e falar assim: ah, agora meu filho vai ter que se virar em casa, vai ser responsável por fazer todas as tarefas domiciliares, porque ele agora tem 15 anos. Ah, mas você passou a vida inteira, a infância toda, fazendo tudo por ele, e agora quer que de uma hora para outra ele se vire sozinho e bem? Não vai acontecer, porque maturidade não vem com idade, vem com um processo. Todas essas ações que você vai fazendo com seu filho pequeno não é para ele se tornar um expert, para morar sozinho. É para ele aprender a se virar. É para ele poder ir prestando atenção em como as coisas funcionam. Quando você chama o seu filho para preparar o café da manhã, ele vai começar a prestar atenção como faz as coisas, vai começar a tomar cuidado com o fogo. Opa, não posso colocar uma panela de vidro aqui nessa chama aqui que está desligada, porque ela continua quente, e ela quente ela pode fazer o vidro estourar. Vai acontecer acidentes, vai acontecer bagunça, mas o seu filho vai ganhando experiência, e essa experiência muda tudo na maneira como ele observa. Quando você manda o seu filho lá comprar um pão para você, ele pode até voltar com um troco errado algumas vezes, mas ele vai começar a prestar atenção nisso e vai evoluir cada vez mais. Agora, quando a criança é pequenininha mesmo, aí, né, o que dá para fazer? São coisas pequenas dentro de casa, com a sua supervisão ali do lado dela. Porque quanto mais cedo essa criança começar a te ajudar, mais ela vai evoluir, mas ali, do seu lado. Às vezes você nem precisa colocar ela para fazer alguma coisa, às vezes só se você colocar uma cadeira ali do lado para a criança subir e olhar o que você está fazendo, ela já vai estar evoluindo, vai estar prestando atenção em tudo. A gente só precisa prestar atenção de verdade no fato que crianças pequenas não podem ser deixadas sozinhas nunca. Criança pequena andando sozinha no prédio, na rua, não é independência, é abandono de incapaz. Criança pequena trancada em casa, isso não é segurança, é abandono de incapaz também. Criança pequena sob cuidados de irmãos mais velhos, isso não é responsabilidade do irmão mais velho, é abandono de incapaz do adulto responsável. Criança sem supervisão é criança vulnerável. Criança em risco pode sofrer qualquer coisa mesmo. Então, gente, eu preciso lembrar que esse vídeo aqui não é sobre culpar ninguém, é sobre trazer consciência. Porque aí, como esse caso aí do vídeo aí, bastava um adulto ali para prevenir tudo isso. Um adulto que estivesse ali presente, só de estar presente ia evitar toda essa confusão. E aquelas crianças nem passariam por aquilo que elas passaram. Então a gente precisa refletir sobre como você está supervisionando os seus filhos. Porque quando algo ruim acontece, não há volta, não há desculpa e nem tem justificativa. O que vai sobrar é só remorso e a consciência de que você poderia ter feito diferente. Então vamos prestar atenção nessas coisas e sem apedrejar ninguém, porque todo mundo está suscetível a um momento como esse. E lembre-se, família é construção diária. E só é de tijolinho em tijolinho que um dia você vai construir a estrutura familiar que você sempre sonhou em ter.